Boa noite a todos. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Código de Processo Civil de 2015, que é o código vigente, e com o surgimento dele, a legislação em vigor, os impactos que tem proporcionado na Lei 9.099, que é a lei que rege o juizado especial civil e criminal. Dentro dessa discussão, vamos dar atenção especialmente aos juizados cíveis e traçar um comparativo com o Código de Processo Civil. Vamos falar um pouquinho sobre a lei dos juizados antes de adentrar nessas discussões a respeito entre os impactos ocasionados pela legislação vigente do Código de Processo Civil em cima da legislação especial, que é a lei dos juizados especiais. Bem, a lei dos juizados especiais surgiu com o propósito de aproximar a população do judiciário, uma vez que a população encontrava desacreditada que com o judiciário pudesse garantir os seus direitos. A finalidade da lei, da legislação, era transformar o acesso mais fácil, mais simples, menos burocrático. Teve um contexto que surgiu a tal lei. Primeiro, com o afastamento da sociedade. Devido ao afastamento da sociedade, o Brasil teve um modelo muito grandioso que estava dando certo, o modelo norte-americano chamado Small Claims Courts, que discutia sobre pequenas reclamações no estado de Nova York. Era basicamente cortes de pequenas reclamações que serviram de base e de modelo para a instituição dessas discussões mais facilitadas aqui no âmbito brasileiro. Lógico que com a divergência entre países tiveram que ser feitas algumas adaptações antes de implementar o modelo norte-americano dentro do Brasil. Essas adaptações elas começaram por volta da década de 70 no Rio Grande do Sul, onde começaram os experimentos e fomos vendo que foi dando certo. E dando certo, precisávamos de uma lei que discutisse sobre o procedimento desses juizados de pequenas causas. E surgiu então nesse contexto a Lei 7.244 de 84, chamada por Lei dos Juizados de Pequenas Causas. Essa lei ela discutia regras de procedimento jurídico nesses juizados. Como era que deveria ser feita a entrada das ações, os julgamentos, petições, recursos e etc. Porém, com o surgimento da Constituição de 88, nossa Carta Magna atual vigente, que tem como princípio a dignidade da pessoa humana, ela autorizou especificamente em seu artigo 98, inciso 1º, a criação dos juizados especiais, que até então não tinha nenhuma base constitucional. A partir da Constituição de 88 é que sentimos a necessidade de aprimorar esses juizados especiais. Então veio a Lei 9.099/95, que é uma norma procedimental especial específica, enquanto o nosso Código de Processo Civil é uma norma procedimental geral. Porém, a Lei 9.099/95 ela é completa, ela possui lacunas, e no que ela não discutir a respeito, eu posso recorrer a normas gerais? Bem, hoje o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele traz expressamente nas suas disposições gerais, em seu artigo 1046, que na entrada em vigor deste Código, ele se aplicará desde logo aos processos pendentes e revogará imediatamente o Código de Processo Civil de 73. Porém, em seu parágrafo 2º, ele relata que permanecem em vigor as disposições especiais de procedimento reguladas em outras leis. No caso, essas disposições especiais de procedimento refere-se à lei, uma das legislações, que é a Lei 9.099/95. Relata que, em seu parágrafo 2º, o Código de Processo Civil, que a estes procedimentos especiais aplicar-se-á supletivamente o Código de Processo Civil, desde que, é claro, não haja incompatibilidade com a norma específica.
Então, o Código Civil, ele vem para suplementar, para ser usado de forma subsidiária naquilo que a Lei 9.099 não dispõe. Porém, com esse artigo, surge a primeira controvérsia a respeito da utilização do Código de Processo Civil. Há discussão de que, ao legislar a Lei 9.099, o legislador ele não idealizava essa subsidiariedade no Código de Processo Civil, já que, na época do surgimento da Lei 9.099/95, o Código que vigorava era o Código de 73. E a Lei 9.099, ela não tinha muitas discussões com o Código de 73. Eles pensavam semelhantemente, se complementavam, na verdade. Não existiam discussões entre um e outro por pontos de vista divergentes. E surge a discussão no Código de Processo Civil atual. Ele designa que os prazos, que a contagem de prazos em qualquer ato processual, inclusive nos recursos, ele passa a contar de maneira dias úteis. Enquanto que na Lei dos Juizados Especiais, onde vigora a celeridade, a economia processual, o princípio da oralidade, é em dias corridos. Então, nós temos a primeira divergência entre os códigos, entre as legislações. E alguns juizados, eles achavam que não haveria sentido em utilizar prazos em dias úteis e não prazos em dias corridos, uma vez que os prazos em dias úteis eles eram mais longos e os prazos em dias corridos mais imediatistas, que justamente em dias corridos ele obedecia e estava a favor do princípio da celeridade, enquanto que em dias úteis ele estava em desacordo com este princípio. Assim, entre várias discussões, alguns juizados passaram a utilizar prazo em dias úteis, outros em dias corridos, e foi recorrido até ao FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, onde há encontros 2 vezes por ano, que eles discutem, formam enunciados tais qual orientações que não são vinculadas nem obrigadas a qualquer juizado seguir, porém formam um precedente, uma jurisprudência, onde a maioria pensa que se deve seguir daquela forma, daquela maneira, naquela corrente. Mas mesmo tratando-se de uma corrente, de uma maioria, ainda tinha uma minoria que trabalhava de outra forma. E como o enunciado não passava de uma orientação, ninguém estava obrigado a seguir ou dias úteis ou dias corridos. Mas essa discussão ela foi finalizada em 31 de outubro do ano passado, de 2018. Na época, o atual presidente era o Michel Temer, e ele sancionou uma lei, a Lei 13.728, de 2018, que alterava o artigo 12 da Lei dos Juizados Especiais, dizendo que seria inserido ao artigo 12 o artigo 12A, que estabelecia o seguinte: solucionando a controvérsia. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente em dias úteis. E a primeira e principal discussão, depois de muito tempo, é solucionada. Existe uma legislação que altera e garante que os prazos nos juizados e os prazos no Código de Processo Civil são os mesmos. Porém, existe uma outra discussão que vale a pena lembrar quanto ao procedimento, às ações de competência dos juizados especiais. No Código de 73, no artigo 275, inciso 2º, vocês podem dar uma olhadinha, tem ações no inciso 2º que eram do procedimento, que eram de competência, do procedimento sumário de competência dos juizados especiais.
Porém, o novo Código de Processo Civil, ele não fala mais em procedimento sumário. Tratamos agora só dois procedimentos, o procedimento sumaríssimo e o procedimento ordinário. E quando surge o Código de Processo Civil atual, ele revoga totalmente o Código de Processo Civil de 73. Porém, em suas disposições gerais, ele traz um artigo em que ele deixa válido o artigo 275, inciso 2º do Código Civil de 73, dizendo que, até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099/95, eles continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no 275, inciso 2º do Código de 73. Que seriam essas causas? Seriam de qualquer valor, desde que a discussão fosse a respeito de arrendamento rural ou de parceria agrícola, de cobrança de condomínio ou quaisquer quantias devidas ao condomínio, ressarcimento de danos de prédio público e rústico, ressarcimento de danos causados em acidentes de trânsito, ressalvados os casos de processo de execução, porque já não caberia aos juizados especiais os casos de processo de execução, cobrança de honorários profissionais liberais, ressalvados, é claro, aquelas cobranças que estão dispostas em legislação especial desses profissionais liberais, que versem sobre revogação de doação e nos demais casos previstos em lei. Bem, é um grande impacto. Ao momento em que eu digo que um código está revogado, em que um procedimento sumário está revogado, eu também digo que as ações que eram deste procedimento de competência do juizado, que eram citadas no Código de 73, ainda continuam válidas para a competência do juizado e competência de processamento e julgamento dos juizados, ou seja, um código que foi revogado, que deixa um artigo ainda válido. E dentre essas discussões e esses impactos, nós temos, quanto ao aditamento do pedido, o aditamento do pedido nos juizados especiais é até o momento da audiência de instrução e julgamento. Até o momento da audiência de instrução e julgamento, eu posso aditar o que eu quero pedir na minha ação, desde que, é claro, eu garanta o contraditório, o respectivo direito de defesa ao réu. Mas como esse direito de defesa ele pode ser exercido até oralmente, então eu posso exercer esse direito de defesa até na audiência de instrução. Porém, até a audiência de instrução, eu posso aditar qualquer pedido, o que diverge nos procedimentos do Código de Processo Civil, que seria só até o saneamento do processo, para eu poder ter um prazo de pelo menos 15 dias para poder o contraditório ser exercido, e facultativo até o requerimento de prova suplementar. Entre outras discussões, temos uma muito importante também a respeito da intervenção de terceiros. A legislação 9.099/95 é clara que não se admitirá no processo quaisquer intervenção de terceiros, nem de assistência. Admite-se-á o litisconsórcio. E o litisconsórcio é o único tipo de intervenção, entre aspas, que é aceita nos juizados especiais. Mas aí o Código de Processo Civil vem trazendo expressamente no artigo 1062 que um outro tipo de intervenção de terceiros, que é novidade no Código de Processo Civil, ela deve ser aplicada aos juizados especiais, que seria o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Instituto de Intervenção de Terceiros, novidade do nosso Código de Processo Civil de 2015, que não é amparado pela legislação 9.099, uma vez que a legislação é clara ao dizer que só se admite o litisconsórcio, não se admite qualquer tipo de intervenção de terceiro ou assistência, e o Código de Processo Civil diz que o juizado admite
ao Instituto de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Essas e outras tantas controvérsias são os impactos que o surgimento desse Código de Processo Civil atual passou a dar em cima dos juizados especiais. Muito é discutido, muito é chegado ao entendimento, a um precedente, uma jurisprudência, mas nada vinculativo. Traçado enunciados a respeito de como proceder em âmbito nacional os juizados especiais, mas alguns se declaram seguir, outros preferem se manter em outras perspectivas, se manter mais firme à legislação 9.099, outros aderem um pouco mais ao Código de Processo Civil. E essas e outras controvérsias, que não temos tempo para citar todas, são o que vão sendo relatado e discutido a respeito do Código de Processo Civil em cima da Lei dos Juizados Especiais. Essa Lei dos Juizados Especiais ela é uma lei maravilhosa, que é amparada pela oralidade, a simplicidade, a informalidade da economia processual, a celeridade. E os juizados especiais, eles têm vindo para ajudar a nossa justiça, que era afogada por inúmeras causas e não conseguia dar resposta em tempo adequado. E o Código de Processo Civil também, com essa perspectiva, ele veio inovar, mas muitas de suas inovações, elas acabam tendo choque com a legislação específica. E fica a questão, o que devemos seguir, o que devemos amparar? Algumas das peculiaridades da Lei dos Juizados Especiais vão ser discutidas um pouco mais com o nosso colega, o senhor Reginaldo. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é muita coisa interessante sobre essa legislação que ela traz e ela beneficia muito a sociedade. Boa noite a todos. Conforme bem explicou a nossa colega Francislete, tratando dos juizados especiais, ela mencionou aqui os detalhes do juizado especial. Haja visto que foi prejudicado, de certa forma, com a chegada do novo Código de Processo Civil, onde acontecem algumas controvérsias e que são sanadas por alguns enunciados. Ela explicou tudo direitinho, a forma de como isso tem acontecido, e que através do sancionamento da lei do presidente Temer, passou a ter uma consolidação a respeito desse procedimento. Então, os juizados especiais se dividem em juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais, o que não é bem o nosso caso. Nós vamos tratar só dos juizados especiais cíveis. E partindo desse princípio, eu quero só acrescentar alguma coisa a respeito do funcionamento, o regramento propriamente dito de como funciona os juizados especiais aqui na nossa região. Então, ele segue alguns critérios ou princípios chamados de princípio da oralidade, princípio da simplicidade, princípio da informalidade, princípio da economia processual e celeridade processual, sendo esse último o mais interessante, talvez a coluna de sustentáculo da parte do juizado especial como seu funcionamento propriamente dito. Então, buscando sempre a conciliação, os juizados especiais foram formados por órgãos da Justiça Ordinária e foram criados pela União no Distrito Federal, nos territórios e pelos estados para conciliação do processo de julgamento e execução nas causas de sua competência. Lá no artigo 2º, ele diz que os processos vão se orientar pelos critérios, como falei antes, já citados, e que atendendo aos casos de menor complexidade. Os juizados especiais têm a competência da conciliação de processos em julgamento
e julgamento, melhor dizendo, das causas cíveis de menor complexidade, onde podemos até enumerar algumas: as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, as enumeradas lá no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil, vocês podem ver lá, as ações de despejo para uso próprio, ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso deste artigo, competente o juizado especial promover a execução dos seus julgados. Ficam excluídos, é importante salientar, dos julgamentos do juizado especial, por sua competência, as causas de natureza falimentar, alimentar, fiscal de interesse da fazenda pública e também as relativas a incidentes de trabalho, como já foi falado pela Francislete, e seus resíduos ao Estado e capacidade das partes, ainda que de cunho patrimonial. Essas causas são de competência do juizado especial. Em regra, como já falei, são causas que não atingem a 40 salários mínimos. Podemos dizer que as causas até 20 salários mínimos, ela dispensa a presença do advogado, o acompanhamento do advogado em audiência. Ou seja, a parte, ela pode postular sem o advogado, até 20 salários mínimos. Agora, acima de 20 salários mínimos, até 40 salários mínimos, há necessidade, obrigatoriamente, da postulação do advogado como representante da parte. E a questão ainda seguindo da competência, o domicílio pode ser do réu, pode ser o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou até mesmo o domicílio do autor ou local do fato. E as audiências em si, elas acontecem da seguinte forma: a parte, ela vai se dirigir à secretaria do juizado especial e manifestar oralmente ou por escrito a sua intenção, o seu interesse em dar entrada naquela ação. E marcada a audiência, nós vamos ser promoventes de uma audiência una, em que depois que a audiência acontecer, haverá uma possibilidade de conciliação. Em não havendo a conciliação, os autos seguirão conclusos para a sentença. Explicando melhor, esses autos vão para o juiz, e o juiz vai promover a homologação, e a partir daí essa homologação dessa sentença ela terá efeito judicial de título executivo judicial, sendo executada pelo próprio juiz. No caso de não haver a efetivação da referida sentença, o próprio juiz lá desse juizado irá fazer a execução. E as partes, no processo, o prazo, como já foi dito pela Francislete, ele vai correr em dias úteis. E não pode ser parte o preso, o incapaz, as pessoas jurídicas de direito público, empresa pública da União, massa falida e o insolvente. Esses não podem postular de forma alguma na justiça dos juizados especiais. Com relação aos pedidos, nós podemos citar aqui alguns pedidos que podem ser feitos, porque nem todos podem ser utilizados para a parte postulante no juizado especial. O processo, ao instaurar-se a apresentação do pedido escrito ou oral na secretaria do juizado, do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível, onde vai constar o nome e a qualificação e endereço das partes, os fatos, os fundamentos de forma escrita e sucinta,
o objetivo do seu valor. E lá no parágrafo 2º da mesma lei, diz que é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. E no parágrafo 3º afirma que o pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado um sistema de fichas, hipótese, desde que conexo à soma ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Então, na audiência, a gente pode permitir o empoderamento das partes, onde elas vão questionar as suas razões pela qual elas demandaram na justiça. E como se trata de audiência una, a gente tenta de todas as formas com que haja realmente um acordo. E esse acordo muitas vezes acontece, sendo que é explicado para todas as partes também por parte do conciliador, que em regra esse conciliador ele pode ser os próprios acadêmicos da faculdade, e são os bacharéis, ou por advogados no caso de quando a ação é acima de 20 salários mínimos. E os bacharéis, em regra, são quem conduzem essas audiências, trazendo, de certa forma, a conciliação e a satisfação das partes com relação às suas necessidades, as quais buscam no juizado especial, tendo em vista toda essa questão da celeridade, do acesso à justiça com mais facilidade, que antes tinha muita dificuldade de ser postulado, em respeito a esses direitos indisponíveis, que nem sempre a pessoa, mesmo tendo esse direito, teria possibilidade de pleiteá-los na justiça, haja vista a dificuldade do sistema operante antes da implantação oficial do juizado especial, que hoje vem sendo uma grande ajuda para a sociedade, principalmente aquela sociedade menos favorecida, as pessoas mais pobres, as pessoas que não podem constituir advogado, as pessoas que dependem realmente da resolução dos seus problemas e que não podem constituir um advogado para que as acompanhe em audiências públicas de qualquer natureza. E sendo assim, o juizado especial veio realmente para modificar essa situação e amparar, de certa forma, essas pessoas mais necessitadas, mais carentes da nossa sociedade. De forma que a Lei 13.728 modificou drasticamente a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, lá no artigo 12, onde veio a estabelecer que os prazos que antes, como falou a Francilete, seriam contados em dias úteis, aliás, eles eram contados em dias corridos e hoje são contados em dias úteis, partindo do princípio da celeridade. Quer dizer, tudo isso foi observado e hoje é muito rápido, as coisas acontecem, podemos dizer assim, num passe de mágica, tudo se resolve, principalmente quando tem acordo por questão de uma audiência conciliatória. As partes saem satisfeitas e resolvem com muita celeridade, e um dos fatores importantes é que está desafogando aquela pilha enorme que normalmente acontece nos judiciários, os fóruns brasileiros, por conta da celeridade e da utilização dos juizados especiais. Isso tende a diminuir bastante, ficando, de certa forma, mais tranquilo a movimentação dos fóruns, porque são muitas ações de caráter simples que ficavam nos fóruns, que levavam anos para ser resolvidas e que hoje são resolvidas rapidamente e que não chegam ao fórum para atropelar cada vez mais o que já é bastante sufocado com relação a esse aspecto. Boa noite, muito obrigado. Eu não sei como ficou, não, mas...